Ele até tentou fugir da arte, cursou informática e direito, mas sempre sentia um vazio. Foi aí que mergulhou nas artes cênicas e na fotografia e nasceu Diego Souza, fotógrafo. As experiências anteriores foram fundamentais, afirma Diego. Da informática veio o método, o processo, a forma de conduzir os trabalhos como um projeto. Do direito, o pensamento humanístico e filosófico que conduz o trato com as pessoas. Apesar de atuar comercialmente em vários segmentos, como moda, retratos, publicidade, gastronomia e arquitetura, Diego tem predileção por pessoas. Ele é filho de pai dentista, irmão de arquiteto e músico e até tentou sair dessa veia artística partindo para a informática e também para o direito, mas acabou voltando para a arte. Diego Souza, fotógrafo, muito obrigado pela presença aqui no Identidade Cultural. Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui com vocês. Como foi que surgiu essa paixão da fotografia, claro, muito antes dessa sua passagem por outras artes, Diego? Então, foi um acidente de percurso, na verdade. A minha esposa trabalhava para um site que fazia fotos e eu ia deixar à noite e tal. E a pessoa estava sem algum fotógrafo para acompanhar, né? E aí, como eu já ficava à noite com ela, ficava esperando no carro, eu disse para ele, olha, se você quiser, eu não sei nem onde é que mexe, eu não sei nem qual o botão que aperta aqui. Mas para quebrar teu galho, eu posso ir lá fazer essa história. Você configura tudo. E acabou que eu tive que fazer isso para resolver o problema dele. Só que aquilo saiu o trabalho, né? Ficou um negócio assim, né? Meia boca. E aquilo me encantou de uma forma que eu observei, vi o contato que eu tinha com as outras pessoas, sabe? E transformar aquilo em imagem. E eu fiquei encantado com essa história. Foi arrebatado nesse momento. Mas antes disso, você passou pela informática e pelo direito. Isso. E por que pulando de cada área até chegar à fotografia? Então, desde de cedo, eu sempre tive um impulso muito para a questão das artes, para essa questão até política e de comunicação. Só que a vida foi me levando para questões profissionais. E aí eu entrei na informática. Depois que eu entrei na informática foi que eu peguei e comecei a ficar uma pessoa mais introspectiva. E isso, depois de 15 anos trabalhando na área, eu comecei a ficar, sabe, com a necessidade de me comunicar com os outros. E comecei a ver a possibilidade de sair dessa área. A primeira ideia que me veio foi realmente o direito. Porque é uma faculdade extremamente humanista, né? E quando eu entrei no direito, o direito foi o que menos me interessou no final das contas, porque aí começou sociologia, filosofia e todo um pensamento humanístico que me encantou, né? E disso, aí comecei a ir em busca de cultura. E indo em busca de cultura, eu cheguei aos teatrólogos e tal, desde a Grécia até os tempos atuais, e me encantei pelo teatro, como forma de expressão. Que acabou também indo para o teatro. Aí entrei no teatro. Eu fiz o curso de Princípios Básicos do José de Alencar. Na época o professor era o Silvério Pereira, maravilhoso, um grande mestre. E aquilo me arrebatou, né, também. Né, mais uma expressão ligado ao humano. Né. E aí veio esse processo. E o teatro e a fotografia vieram juntos, no final das contas. Acabou que foi um processo que estava coladinho lá. Então, a minha visão de fotografia acabou sendo influenciada pelo teatro. Né? E a minha visão de teatro influenciada pela fotografia. Ficou essa simbiose entre as duas áreas. Mas a experiência em outras áreas, como a informática e o direito, também serviram para formar a tua base hoje como fotógrafo? Sim, sim. O que aconteceu foi o seguinte. Para mim, a fotografia não ficava só como uma expressão artística. Ela virou profissão. E, como profissão, a gente tem que ter métodos também. Né? Então, da informática, como eu tinha todo aquele pensamento processual, organização e tal, foi o que eu trouxe para a fotografia. Né? Então, hoje, meus trabalhos eu trato como um projeto. Né? Tem todas as disciplinas que a gente vê na área de TI, nessa área de engenharia. A gente vê lá eu trouxe para a fotografia. E do direito veio a ideia do pensamento humanístico, né? De tratar o outro de uma forma com
com humanidade, no mínimo que está faltando, né? Nós estamos já vendo aqui nas imagens, algumas imagens suas do Instagram que você publicou, de alguns trabalhos seus, e nessas primeiras imagens a gente acompanha que você é totalmente ligado muito à moda, né? Isso. Como é que é esse trabalho? Quais as dificuldades? O que é que você pode falar dessa sua prática diária em contato com a moda, Diego? A moda ela veio primeiro por uma questão prática, no sentido de que a Fortaleza é um polo, né? Sim. Na indústria de confecção e tal. Por conta disso, é um caminho também que a gente começa a ter oportunidades. A moda sempre me trouxe certo interesse, porque ela também é reflexo do que a pessoa quer falar para outra. A ideia de comunicação, mais uma vez, né? Eu me comunico pelo que eu visto, né? Quando eu estou vestindo, eu estou querendo dar uma mensagem direta para a pessoa, uma mensagem mais rápida sobre o que eu sou, sobre qual é a minha profissão, né? Sobre uma série de informações, né? A gente identifica o roqueiro, a gente identifica a pessoa do forró, porque o ser humano tem essa necessidade de tribos, né? E a ideia, a moda, ela é uma imagem muito rápida como mensagem, né? Agora, Diego, como é que colocar numa balança, por exemplo, nesses trabalhos que nós estamos acompanhando, equilibrar para não ser muito sensual, nem menos sensual, e ao mesmo tempo passar a imagem que o seu cliente quer através dessas imagens que nós estamos vendo aqui agora? Ótima pergunta, porque a linha entre a sensualidade e a vulgaridade é muito tênue. Sim. Né? Uma expressão errada muitas vezes pode trazer uma conotação totalmente diferente. E eu costumo sempre deixar a mulher muito à vontade. Eu costumo dizer que no meu set as modelos é que mandam, elas vão fazer o que elas querem. Né? Isso já dá uma quebra nessa questão da visão masculina erotizada sobre a mulher. Só disso de quebra já acontece isso, né? E quando você trabalha com essa questão do confortável para a pessoa que está sendo fotografada, acaba que isso vai tendo o retorno que ela vai te dando também. Agora, como equilibrar? Que você tem que mostrar o produto do cliente, ao mesmo tempo tem que mostrar a beleza da modelo. Sim. Como equilibrar isso, Diego? Tem os truquezinhos, né? Por exemplo, a luz ela ajuda muito nesse aspecto. Sim. O tipo de equipamento que a gente usa, por exemplo, quando a gente está no estúdio, né, falar uma coisinha técnica só para a gente ter um norte. Existe uma das variáveis que a gente controla numa câmera é a abertura, né? Para você ter mais foco ou menos foco. Né? Então você tem uma profundidade maior. Então se eu tenho uma abertura grande, tenho luz suficiente para fazer aquilo, eu dou uma liberdade para que a modelo ela possa se locomover ali, ela não vai ficar presinha, parada na história, e ao mesmo tempo eu consigo dar o foco no produto, porque aquela área toda vai estar sendo em foco. Então eu já começo por aí, né? E o segundo ponto a gente, como por exemplo, meus clientes principais são lingeries, né? Lingerie já é uma peça pequena, né? Então saber para onde eu aponto a luz já faz com que ela direcione um pouco o corpo dela para aquela luz e aí já vai me mostrar quais são os pontos principais da lateral, a costura que está ali, que são pontos mais técnicos e importantes para o cliente. Ou seja, o produto não fica menos visto do que a própria modelo, né? Não, e quando está com a liberdade, né? Quando a modelo está com a liberdade, ela não fica com aquela posezinha que a gente fica brincando do Tiranossauro Rex, né? Que é sempre a mãozinha aqui, ou aquela pose famosa né? Então, fica uma coisa mais natural e, ao mesmo tempo, essa movimentação dela abre espaço para que a gente possa ver as peças, né? Perfeito. Passeando ainda mais aqui pelo seu Instagram, eu vejo alguns rostos que estão sendo aqui, são vários, né? Isso é um projeto que está sendo desenhado, são várias pessoas, como é que foi isso? Legal, Lúcio. Esse projeto é um projeto que está ainda em processo de trabalho, né? Chamado Cara Brasil. A ideia dele é a gente trabalhar a identidade do brasileiro. Qual é a cara do brasileiro? Será que existe realmente uma cara, né? E onde é que a gente se identifica com isso? Esse projeto a gente já começou a fazer tem um ano mais ou menos, já tem mais de 500 pessoas fotografadas nessa estética de rostos, né? E a ideia quando for feita a exposição desse trabalho, vai ser em tamanhos grandes, né? E onde quando você tiver o contato com aquelas imagens todas juntas, né, você não consegue identificar ninguém.
Então, é a ideia de você perder a identidade para o coletivo. Sim. Que é o que acontece hoje com as mídias sociais. Sim. Né? Nós somos um número no algoritmo, né? É verdade. Perdemos totalmente nossa identidade, nós não somos mais individuais, né? E é um chamado para a gente se aproximar do outro agora e ver as especificidades de cada um, né? Dessa história da afeição. Então, só te fazer uma pergunta bastante técnica também. Quando você faz um trabalho como esse aí, dessas personas, digamos assim, desses rostos, você tem que ter uma máquina, uma configuração altíssima, então, para poder... Você falou, acabou de falar que serão em tamanhos grandes, né? Isso. Então, isso. Na hora de você flagrar essas imagens, você tem que ter uma técnica específica para que elas possam ficar com uma boa qualidade. Sim, sim. Acredito que sim, né? E a dificuldade desse trabalho é manter o padrão. Exatamente. Porque como são em momentos diferentes, se eu não tiver tudo bem formatado em termos de luz, qual o setup de luz, qual a posição de cada luz, em termos de centímetro, de um canto para o outro, eu vou ter diferença de uma foto para outra, aí vai morrer o trabalho. Todas elas você levou para o estúdio dessas pessoas? Eu monto o estúdio em loco. Então já sai do estúdio. Já sai do estúdio. Se torna tanto um trabalho mais difícil ainda, porque manter o padrão essa é a dificuldade. É difícil e assim, desses grupos que eu fiz, por exemplo, foi de uma empresa. Sim. Conversei com a empresa e tal, e para fazer isso, né? Quando as pessoas iam para fazer, eu não tinha tempo suficiente, foram mais de 100 pessoas num dia. Caramba. Nossa. Então era um fluxo muito rápido. Então tinha que quebrar o gelo com a pessoa muito rápido, ela tinha que entrar na sala, eu já tinha que quebrar o gelo e ser simpático com ela e ter esse processo de empatia, ela sentar na cadeira, se entregar para mim, porque fotografia é isso. Não adianta só, de um lado, eu fazer o clique aqui, porque vai ser uma foto seca, né? sem sentimentos. Agora, quando existe esse entrosamento, né? Essa troca, então um diálogo acontece e é registrado pela câmera. Diego, qual a importância de uma arte final no trabalho de fotografia quando vai, por exemplo, para o computador? No caso dos seus trabalhos. Pronto, eu praticamente não uso Photoshop. Que interessante. Eu praticamente não uso. Essa é a pergunta do dia. E eu lhe digo mais assim, eu sou um que advogo muito o não uso do Photoshop. Por quê? Além de um movimento que já está acontecendo na Europa, em grandes empresas, elas não estão mais usando Photoshop mesmo. A H&M lançou uma campanha agora de biquínis e tal. Você vê estria, você vê o corpo, que não é aquele corpinho emborrachado que a gente estava acostumado. Não é o perfeito. O perfeito entre aspas, né? Sim. Porque até os nossos defeitos são perfeitos, de certa forma, quando a gente se aceita. O grande problema hoje em dia é porque essas capas que foram feitas antigamente, com Photoshop, né, trouxeram uma ideia de perfeição que não existe. E as adolescentes, por exemplo, se veem naquela idealização de corpo. E isso causa um trauma tremendo. Por outro lado, num lado comercial, que eu também coloco para os clientes, o que é que está acontecendo hoje, o consumidor ele não quer mais ser enganado. Sim. Ele sabe do Photoshop que tem ali. Ele não se vê mais naquela imagem. E a compra, ela acontece quando eu me identifico com aquele produto que eu estou vendo ali. Entendi. Isso é como funciona. Então, por conta disso, eu sou um que advogo não uso de Photoshop. Existem tratamentos? Existe. Muitas vezes de luz, contraste e tal. O que aconteceu hoje foi o seguinte, as pessoas desaprenderam a fotografar. Por quê, Diego? Porque o Photoshop é mais fácil, você coloca a luz para tudo que é canto e depois vai lá no Photoshop e faz do jeito que quer, Entendi. Remodela tudo. Porque os fotógrafos, às vezes, eles perderam essa sensibilidade de lidar com o outro. Então é melhor eu ter aqui um modelo parado, fica só desse jeito, eu clico e refaço, né? E vira uma foto fria nessa história. Quando eu comecei a fotografar, eu queria sair do computador, né? Como eu vim da informática, eu queria sair do computador. Então eu fui estudar fotografia, fui ver como é que os mestres realmente faziam antigamente. Eu digo, gente, se o pessoal faz tudo na luz, antigamente não tinha esse Photoshop todo, tinha retoque, como sempre tem, vai sempre ter. Mas não é o Photoshop refazendo tudo. Diego, só para finalizar a nossa conversa, com essa profusão
de imagens através de celulares. Hoje, qualquer adolescente, criança tira fotos. O trabalho do fotógrafo, a arte da fotografia se tornou mais importante? Eu acho que se tornou mais importante porque ela começa a ser mais valorizada. A partir do momento em que as pessoas têm mais contato com as imagens, elas conseguem saber quando a imagem é boa ou é ruim. Da mesma forma, no caso do jornalismo, né? Sim. Quando todo mundo hoje sabe escrever, Exatamente. mas fazer um bom texto, Nem todo mundo. nem todo mundo. Diego, fica à vontade para divulgar a rede social, para conversar com você, nosso internauta e telespectador conhecer mais o seu trabalho, como é que faz. Ótimo, obrigado. Gente, foi um prazer de antemão estar aqui com vocês. Quem quiser me acompanhar na rede social no Instagram é Diego Souza Fotógrafo. O site é diegofotógrafo.com.br. E lá no site tem todos os contatos, tem para o Instagram, tem para o Facebook, tem para tudo isso aí. Viu? Obrigado, espero que vocês gostem também do material que está lá para vocês. Conversamos com Diego Souza, fotógrafo aqui no Identidade Cultural. Um grande abraço, até a próxima.